Estou muito feliz de ver o Samuel e a Amélia, amigos preciosíssimos, né? Tem 2 Samuel hoje, eita, maravilha, muito bom ver vocês, os que eu conheço, é um prazer revê-los, os que eu estou conhecendo agora, é uma honra muito grande poder estar com vocês. Eu hoje acordei bem cedo, desejei preparar uma palavra nova para vocês, e dei um tema interessante, né, bem interessante, mas eu acabei mudando de ideia, e com muito respeito às irmãs que estão aqui, o tema da minha palavra ia ser TPM. Claro que eu ia explicar direitinho, né? Tempo de pastoreio, eu ia colocar assim, tempo de pastoreio, tempo pesado de ministério. Eu ia falar um pouquinho sobre isso, né, desse peso que está, mas aí eu falei para o Ricardo, eu tinha que dar um final muito bom, porque ia começar no aspecto mais difícil do ministério, porque tenho concluído que para muitos de nós o ministério ficou muito pesado, a igreja ficou muito pesada, muito difícil de carregar alguns aspectos do dia a dia da igreja. Isso eu encontro em vários ministérios, né? E eu pastoreio já há muitos anos, 30 anos, mas nos últimos anos também ficou esse peso. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e Paulo escrevendo em 2 Timóteo capítulo 3, ele disse, nos últimos dias virão tempos difíceis. E aí ele vai explicando por que os tempos se tornarão difíceis, e na verdade a gente observa muito isso, né, no dia a dia. Mas eu vou deixar para outro momento falar com vocês sobre isso. E eu quero ver se eu consigo juntar duas palavras que uma parte ouvi uma, outra parte ouvi outra, e realmente tem me inquietado bastante, né, o coração nesses dias, principalmente em dias de muita mudança, né? Semana que vem tem eleições e isso vai mudar de novo o Brasil. Não sei para que lado vai mudar, mas há uma grande expectativa, né, do que vai acontecer nos próximos dias. Há uma apreensão na comunidade, na sociedade, na economia, na política, para ver o que vai acontecer, né? Nós sentimos, toda vez que vai ter mudança, nós nos sentimos muito inseguros para fazer projetos longos e para pensar a longo prazo. E eu não estou aqui para falar de política hoje de manhã, mas eu estou para falar daquilo que é a minha maior paixão junto com você, que é a igreja. A igreja é a nossa paixão, é o nosso dia a dia. Nós trabalhamos, né, nela todo dia, e alguns já há muitos anos, outros entrando agora, mas todos nós estamos envolvidos, né, nesse ministério que Deus colocou nas nossas mãos. E a igreja tem passado por um momento não menos turbulento que a economia, não menos de mudança que na política. Muita coisa está mudando e muito rapidamente. Quando eu converti na década de 80, a gente usava cantor cristão, usava harpa, eram hinos de aproximadamente 100 anos na cultura e na vida da igreja. Na década, logo depois, entre 80 e 2000, entraram os cânticos conhecidos na época como corinhos, e um cântico a gente cantava 1 ano, 2 anos, e chegava aquela novidade, e aquele cântico trazia uma unção cada vez que a gente cantava. A duração da unção de um cântico hoje é mais ou menos 1 mês, quando o cântico é muito bom. Vocês que são músicos aí, vocês sabem. Então aconteceu alguma mudança muito grande no tempo das coisas, não é verdade? E isso influenciou não só a música, mas muita coisa está mudando, né, no nosso dia a dia. Coisas que nós fazíamos e funcionava, agora a gente faz e não funciona mais, não é verdade? Então a gente fica, mas por que isso que era tão bom não funciona mais como funcionava? Então quero pensar um pouquinho, né? Eu acho que foi em Porto Ferreira que eu reparti a palavra. Essa palavra já alguns de vocês ouviram. Eu reparti em Curitiba e em algumas conferências, mas eu sei que alguns de vocês não ouviram. Então eu queria pensar um pouquinho com vocês, bem dentro desse tema, para depois ver se consigo abordar, né, um outro que eu acho também muito interessante. Eu tenho observado, e pelo convívio com pastores, que isso é muito
é muito pedagógico, nós aprendemos demais nessa convivência uns com os outros. Pastor é uma geração abençoada, é uma geração eleita, é uma raça eleita, e pastor é um bicho, parece do outro planeta, mas realmente pastor é um bicho meio estranho. Se você conhece pastor, se é pastor, ele é estranho, mas a gente pode aprender muito uns com os outros, né? E uma das nossas tarefas é ensinar, e você só pode ensinar se você aprender. Nós não podemos ensinar se não aprendemos. Então, aprender é uma das minhas tarefas. E observar também é uma coisa que eu fico olhando muitos detalhes de tudo que está acontecendo. E eu listei 3 grandes momentos de mudanças significativas na história da igreja nos últimos 40 anos, 40 e poucos anos. E comecei a olhar para essas mudanças e acho que nós estamos, né, prestes a passar por um grande momento transformador da igreja. Então, a minha palavra, se você quiser dar um tema, é uma igreja sem mácula nem ruga, de Efésios 5, 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu queria pensar um pouquinho com vocês, né, sobre uma igreja sem mácula nem ruga. Gosto demais desse conceito de modernidade, e esse conceito está no dia a dia da igreja, de coisas modernas, atualizadas. Aqui, esse prédio e esse ministério, ele me inspira nessa contextualização moderna. Eu conheci o apóstolo Ricardo muitos anos atrás, 12 anos eu acho, né, Ricardo? Por aí, 12 anos. E nesses 12 anos que eu venho aqui, eu acho que eu nunca passei mais de 2 anos sem vir aqui, eu acho, quase todo ano vem. E desde que eu o conheci até hoje, aconteceu muita mudança. Modernidade tem a ver com mudança. Então, muitas mudanças aconteceram. Vocês estão acompanhando isso também. Esse prédio é uma expressão de mudança. Mudaram as coisas, né? Há 4 anos atrás, esse prédio era bem diferente. Eu venho aqui o ano passado e cheguei aqui e mudou de novo. Não tinha aquela parede preta. Então, a coisa está ficando preta por tudo que é lado, não é verdade, né? Essa não era uma cor de igreja. Isso não era cor de igreja, pelo contrário, preto era a nossa imaginação de pecado, não é verdade? Mas nunca, preto estava ligado à morte, mas nunca à igreja. Então, agora é muito comum a gente ver, né, as coisas, e eu acho realmente muito bonito. Então, eu quero pensar um pouquinho sobre essas mudanças que estão acontecendo e como a gente está se colocando no meio, né, de todas estas questões. Muita coisa nova no meio pastoral, boas e ruins. Por exemplo, suicídio de pastores é um tema extremamente novo, extremamente contemporâneo. Eu nunca havia ouvido isso até 5 anos atrás, né? Isso era uma coisa muito rara, né? Eu ouvi uma estatística que saiu semana passada sobre suicídio no Brasil. 2017, 11.400 pessoas tiraram a sua vida no Brasil. Saiu semana passada essa estatística. É muita gente. Então, o suicídio é uma situação que a igreja tem que lidar também. Então, até os pecados da igreja e as questões que a igreja tem que trabalhar, elas são muito diferentes. A demanda pastoral é muito diferente do que era alguns anos atrás, né? A nossa agenda de gabinete e de escritório, as coisas que você tem que resolver hoje são muito diferentes. Então, tudo isso está criando, né, um tempo novo. Eu gosto sempre de falar isso. Eu amo fazer casamento. Eu faço muitos casamentos. Eu amo demais fazer casamento. Mas uma coisa que eu nunca gostei
fazer casamento de noiva velha e feia. Não sei se você já fez casamento de noiva velha e feia. Pode casar também, não tem nada errado, mas é uma coisa engraçada de você fazer, né? Eu já fiz casamento de noiva velha e feia, cheia de ruga, porque noiva pra gente é aquele rosto bonitinho, lisinho, né? O vestido super arrumado, mas de vez em quando, né? Uma vez eu fiz um casamento, uma noiva velha, feia e vesga. Pensa num casamento complicado para fazer. Mandar o rapaz olhar para a moça, né? Mas isso faz parte da vida. Envelhecer, todos nós vamos passar por isso. Não é uma escolha pessoal, é uma lei da natureza. Entendeu? Se você fica nessa fase que nós estamos, que eu chamo de segunda adolescência, na primeira adolescência você olha para frente, é uma grande transformação física. Na segunda adolescência, dos 50 anos, você olha para trás, né? E aí a primeira adolescência gera ansiedade, a segunda depressão, entendeu? Né? Porque você vai ver as oportunidades que você perdeu. É muito interessante, gosto muito de pensar, né, sobre estas questões. Mas a segunda adolescência também produz muita mudança física. Muita mudança física, porque, né, o nosso corpo vai mudando também, muda os cabelos, acrescenta ruga e tal, e você... Então tudo isso, né, faz parte do envelhecimento. Mas é possível envelhecer, mas eu não gostaria de ficar velho. Envelhecer é diferente de ficar velho, né? Velho é uma coisa que não serve mais para nada. Foi útil, mas agora não serve mais. Joga isso aqui porque está velho. Não é verdade? É assim que a gente fala. Então envelhecer é preciso, mas ficar velho não necessariamente. E eu não gostaria muito de que isso acontecesse comigo. Por isso quero estar sempre aprendendo, né, para ver algumas coisas. Eu não sei se você imaginou, né, alguém vender pastel bem quentinho, domingo, 2 horas da tarde, na saída de um restaurante bem famoso aqui em São Paulo. Você imagina uma família saindo 2 horas do restaurante e você vendendo pastel quentinho. Você acha que você venderia? Dificilmente. Agora imagina você vendendo pastel quentinho na Regis Bittencourt, sentido Curitiba, onde aconteceu um acidente, a estrada está fechada por 12 horas e não tem perspectiva de abrir. Aonde você se daria melhor vendendo pastel? Com certeza, a segunda opção. Isso me faz pensar muito no público que nós vamos atender, para quem nós estamos falando e o que nós estamos falando. Às vezes, se não tivermos noção, né, do nosso público-alvo, nós podemos gastar muito do nosso tempo e não alcançar o nosso objetivo. Por isso, eu vou dar um pano de fundo muito rápido na formação de algumas gerações, né, e alguns nomes que alguns sociólogos dão para esse grupo de pessoas, e a abordagem que nós precisamos fazer para cada um deles é um pouquinho diferente. Na década entre 40 e 58, mais ou menos por aí, era o tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Nasceu uma geração que a sociologia, alguns sociólogos chamam de geração baby boomer. É uma geração que surgiu logo após o final da Segunda Guerra e estão hoje com 60 anos ou mais. E esse grupo de pessoas se caracterizam por gostar de um emprego estável. Vai prestando atenção em algumas características. No seu trabalho, seus valores estão fortemente embasados no tempo de serviço e preferem ser reconhecidos pela sua experiência, a sua capacidade de inovação. Essas pessoas, elas preferem serem conhecidas pela sua experiência, a sua capacidade de inovação. Hoje, esse grupo de pessoas, na maioria, ocupam cargos de diretoria ou gerência nas empresas. Para exercerem funções de chefia, muitas vezes em nível estratégico, chocam-se diretamente contra as gerações mais jovens no que diz respeito aos seus ideais, o que ocasiona um contraste de comportamento e valores considerável, que já é apreciado com grande cuidado nos setores de recursos humanos estratégico das organizações, que por sua vez tentam administrar positivamente os conflitos e reverter as diferenças em potenciais da sua atuação. Bem, isso aqui é só para dizer como esse grupo de pessoas
se comportam, e eles fazem parte das nossas igrejas, e muitos de nós somos pastores, ou alguns são pastores da geração Baby Boomer. Agora, isso aqui é uma coisa, uma observação minha. Logo depois, né, dessa geração na década de 60, e eu vou situar aqui 20 anos da vida da igreja evangélica. Eu nasci em 58, então eu era bem pequeno, né, em 1960. Mas de 60 a 80, eu fiz uma observação, não de estudos de literatura, mas de conhecimento, né, e alguma coisa de história. O Brasil era extremamente rural nessa fase, né, da história brasileira. 64% das pessoas moravam no campo, 39,4% eram analfabetas, e a maioria das pessoas não tinha luz elétrica na sua casa. A pobreza era dominante, mas era vista como sinônimo de humildade. Pessoas muito pobres eram adjetivadas de pessoas humildes. Fulano é humilde, mas às vezes era muito orgulhoso, mas porque era pobre, era chamado de humilde. A expectativa de vida era de 50 anos. Os avós davam as ordens, eles tinham, né, a direção. Eu lembro do meu avô dizendo em quem meu pai deveria votar. Eu lembro disso, era pequenininho. Então a ordem vinha dos avós. Nesse contexto social, a igreja, o Espírito de Deus vai se mover. E o que vai acontecer, né, no mundo espiritual nessa década? O meio de comunicação era o rádio. E o dom que vai se sobressair vai ser o dom de evangelista, porque nem todos os dons operam com a mesma ênfase na igreja ao mesmo tempo. Algumas fases uns dons se sobressaem em relação aos outros, todos operam, mas um se sobressai mais. Então nessa década de 60 a 80, o dom de evangelista vai sobressair. Você vai ver história, conheço vários pastores que fundaram grandes organizações, que eles iam para a praça, subiam numa caixa da feira, eles pegavam uma sanfona, eles começavam a tocar, pregavam, e nasceram grandes igrejas nesse movimento evangelístico da década de 60. Olha, eu posso citar dois grandes. Eu estava esse final de semana agora numa conferência do Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo do Manuel de Melo nasceu, né, nesse momento, né, nesse momento. É um grande evangelista que revolucionou o Brasil. Impressionante a história, né, dessa igreja e desse homem de Deus. Outro que nasceu nessa cultura de pobreza é o Manuel de Melo, com a igreja Deus é Amor. Davi Miranda, uma igreja fortíssima, né, na década de 60, que alcançou o Brasil e até nações. Impressionante, várias. Eu estava na Alemanha, acho que você estava comigo, Ricardo. Nós vimos uma igreja de Deus é Amor na Alemanha. Tu já pensou um negócio desse? Entendeu? Uma igreja que alcançou muito forte no Paraguai, no Uruguai, em muitos países da América Latina. Entendeu? Nasceu dentro da cultura. Por isso que eu queria olhar com muita atenção, né, para vocês, essas coisas, né? O rádio era o meio de comunicação deles, e a teologia era a teologia do sofrimento. As músicas falavam de sofrimento, que o diabo ia correr atrás das pessoas, que ia pegar, ia destruir. É uma guerra cada dia, não é verdade? Se você pegar as músicas, tudo, o testemunho era do sofrimento, a desgraça, sempre sofrendo. Então esse é o momento que o Brasil estava vivendo. Nasce nessa fase, né, a geração X, que eu faço parte da geração X. Ela inclui pessoas que nasceram na década de 60 até 80. Esta geração viu surgir o computador, a internet. Grande parte dessa geração chegou à sua idade adulta com sonhos e descobriu que muitos deles não passariam apenas de sonhos, pois o caminho é longo e o preço é bem alto. Enquanto isso, viram seus filhos crescerem em um mundo muito diferente do que eles conheceram. Algumas características da minha geração, da sua,
a busca da individualidade sem a perda da convivência em grupo, maturidade e escolha de produtos de inteligência, ruptura com gerações anteriores e seus paradigmas. Aqui é muito interessante essa quebra de ruptura com gerações anteriores e seus paradigmas. Alguns de vocês vão perceber o que vai acontecer agora na década de 80 a 2000. Com base, né, nesse grupo de pessoas que nasceram aqui, porque essas pessoas agora, elas começam a se tornar líderes desta geração X, que é o meu caso. Me tornei líder bem a partir da década de 80, em 87. Essa geração agora vai ser a geração que eu chamo a geração da obediência. Não é mais a geração, né, da pobreza. Nós não curtimos mais a pobreza. O Brasil não é mais rural. Agora, as pessoas começa o êxodo rural no Brasil para as grandes cidades. O Brasil está num regime ainda de ditadura. E o que vai acontecer aqui? Nós somos ensinados a obedecer. Eu fui ensinado desde pequeno a obedecer. Meu pai, quando eu fui para a escola, falou assim: olha, seja obediente ao professor, à diretora, estude que você nunca vai ser reprovado. Quando a gente entrava na empresa, Ricardo, 13, 14 anos como office boy, seguia as normas direitinho. 30 anos depois chegava ao topo da hierarquia. Então o caminho de crescimento era a obediência, era uma maneira que a igreja era aqui. O dom de evangelismo agora vai dar lugar, vai ser evidenciado o dom pastoral. Entra aqui na década de 80 o ministério pastoral. E aqui vai surgir grandes igrejas através do ministério pastoral, pastores. O pensamento é sólido, as coisas demoram ainda para mudar. A identidade das pessoas pelo carro, né? Chegava um irmão na igreja, você sabia, aquele carro é daquela família, fulano está chegando, não é verdade? Passava na rua, você sabia quem estava ali. A identidade, ela, pelo telefone, o número do telefone não mudava, a gente decorava o telefone de quase toda a família, sabíamos o telefone. A gente reconhecia as pessoas pelas casas onde elas moravam, e as pessoas também eram conhecidas pela igreja que frequentavam. Fulano é de tal igreja. Tudo era sólido, as coisas não se moviam rapidamente. Nasce nessa década agora de 80, um movimento que eu fiz parte, alguns de vocês fizeram parte, que vai impactar o Brasil, vindo da Argentina, o movimento de comunidades. O movimento de comunidades vai entrar no Brasil, na igreja, e ele vai fazer uma revolução na igreja aqui. Ele vai fazer uma revolução na liturgia, ele vai fazer uma revolução na eclesiologia, ele vai mudar a maneira da igreja adorar completamente, porque sai agora, né, ou melhor, entra agora, né, esse modelo mais descontraído, né, de ser igreja. E vai nascer aqui também uma coisa muito interessante, que essa geração, como ela não é muito ligada a gerações passadas, e ela gosta de quebrar paradigma, ela vai trabalhar bastante pela unidade da igreja. Você vai entender uma coisa que aconteceu lá na frente. Tira a placa da igreja, João 17, todo mundo é amigo, glória a Deus e aleluia, a gente é irmão, vamos estar juntos, denominação não é importante. Eu sou desse movimento aqui, eu fiz parte desse movimento. Você vai ver o que isso vai causar na igreja agora, na nossa geração, ok? O pensamento é sólido, né? Aqui nasce um movimento neopentecostal, muda a forma de liturgia,
Sai os bancos e vem as cadeiras, entendeu? Nesse tempo. E o meio de comunicação é a televisão. Agora entra a televisão aqui que vai mudar radicalmente, né, a forma de comunicar. O centro da direção sai dos avós agora e vai para os pais. Os pais são o centro da direção. Ricardo, você vai ver isso na escola. Nós começamos a nossa escola nesse período, década de 90, e era uma cena que eu lembro até hoje. Na década de 90, era assim: outubro, primavera, sábado de manhã, matrículas abertas na escola. Então chega o casal, o pai, a mãe, o filhinho para estudar, 6, 7 anos, a criança, casal feliz, sábado bonito de sol em Curitiba, uma maravilha. Ok, vamos visitar a escola. Visitam a escola, conhecem a escola, voltam na secretaria, a mãe gostou da escola, né, tá todo mundo ali, o filhinho, pelo menos nós imaginamos. Aí a mãe toma a iniciativa e ela pergunta assim para o marido: querido, o que você achou dessa escola? Aí o marido sorridente diz: olha, gostei demais. A secretária já pega a ficha e já vai preencher, porque vai fazer a matrícula na hora. É assim que acontecia. Agora, porque os pais estão no comando na década de 80 até 2000. Tudo isso, né, vai mudar novamente. Agora, a teologia, se lá era a teologia do sofrimento, aqui é a teologia do julgamento. Se tem obediência, tem que ter padrão e tem que ter julgamento de quem está cumprindo e quem não está cumprindo. Então você vai ver nas igrejas tribunais de julgamento das pessoas. Eu participei disso, né? Aconteceu alguma coisa, trazida para o tribunal e a igreja vai julgar. Quem é desse tempo, gente? Teologia do julgamento. Então isso pode, isso não pode. Então a minha geração, ela foi pautada na teologia do julgamento. Então isso é igreja dos nossos dias, na década, né, de 80 e essa turma aí da geração X. É um tipo de igreja, ok? Ok, bom, agora, o que nós vamos ver, né? Logo depois, aqui nasce um negócio interessante para nós. Aqui nasce células e nasce discipulado na teologia da obediência. Presta atenção nisso. Presta atenção. O pastor é o centro, todo mundo obediente. Se você vai ser líder de célula, vai ser líder de célula. Você vai ter uma célula na tua casa, vai ter uma célula na tua casa. Esse é o contexto da igreja que nós estamos vivendo. A cultura aqui é coletiva, todo mundo junto. A televisão é na sala, toda a família vai para a sala para ver a televisão, todo mundo junto. O computador é no corredor, todo mundo é o mesmo. O telefone é para toda a família. Tudo aqui é coletivo, a mente é coletiva aqui, ok? Tá, aí nós vamos agora, né, vai nascer a próxima geração, que é a geração Y. A geração Y é, né, que vai nascer até o ano 2000, que vai ser a base para a próxima geração. É uma geração extremamente, a característica dela, né, já nasce na era da tecnologia, estão sempre conectados, procuram informação fácil e imediata, digitam ao invés de escrever, preferem e-mails à carta, vivem em redes de relacionamentos virtuais, compartilham tudo que é seu, dados, fotos, hábitos, estão sempre em busca de novas tecnologias e tem um grande fluxo de informações diárias. Então essa turma que vai nascer da geração Y é que vai ser a base agora para a próxima liderança, a partir do ano 2000, até onde nós estamos. Aqui no ano 2000, a igreja vai passar por uma grande transformação de novo, O que nós vamos ver? A entrada da internet vai revolucionar a sociedade. A carta, lembra a carta? Quem é que é do tempo de mandar carta, gente? De 2000 para frente não vai mais se mandar carta, isso vai dar lugar, né, para o e-mail. O orelhão vai desaparecer. Meu Deus, quanta coisa vai mudar aqui, vai mudar demais. Esta geração, as características aqui dessa geração,
Vai ser super interessante. Deixa eu ver aqui, tá? Agora, não é mais a pobreza o centro, não é mais o avô. Agora não é mais a obediência aos pais. Agora a ênfase é no conhecimento e tecnologia. Vai mudar de novo o dom, a ênfase do dom agora. Você vai entender muita coisa. Porque muitos pastores estão se sentindo meio sozinhos, parece que você está falando sozinho, parece que as pessoas não entendem o que você está falando, parece que a sua igreja não funciona mais, o que está acontecendo? O prédio é o mesmo, muitas pessoas, mas alguma coisa vai mudar de novo aqui. Então entra a internet agora, ok? As pessoas vão valorizar o conhecimento, e aí o dom, a ênfase agora é o dom de mestre. Quem é mestre agora nessa geração está se dando muito bem. As igrejas estão, não sei se vocês já observaram isso, mas as 5 maiores igrejas de Curitiba, dos meus amigos, 4 são igrejas de mestres. Uma das igrejas está indo muito bem em Curitiba, do meu amigo de vocês, Luciano Subirá. O cara é mestre por excelência. Aquele cara está se dando bem demais. Ele criou uma escola faz 6 meses, 6, 7 meses. Ele tem 20 mil alunos na escola dele, na internet. Tudo que o cara faz é um sucesso absoluto. Mestre. Esse dom, e aí você fica pensando, e eu que não tenho, né? Calma, vamos ver o que Deus vai fazer no meio de tudo isso. Mas eu só estou fazendo, né, um estudo rapidamente para localizar algumas coisas, ok? Então, os mestres agora, eles estão em alta. O conhecimento, isso aqui é muito. Eu vi lá na igreja do Elias. Aqui tem uma coisa que a gente está bem desesperado. Nossa geração guarda o conhecimento na cabeça, aqui. Essa geração não guarda conhecimento na cabeça, eles guardam nos dedos. Você entendeu? Por exemplo, nós sabemos referência bíblica de cor. Essa geração não sabe, mas eles entendem mais de referência bíblica do que nós, porque eles guardam na ponta dos dedos, né? Em segundos eles vão no Google e já tem a referência ali. Então isso mudou demais na igreja. E algumas igrejas, eu já fiz a besteira, eu vou usar besteira, espero não ofender ninguém, de tentar proibir celular na hora do culto. Gente, é impossível. Você não vai comunicar com essas pessoas, porque a informação delas está nos dedos. Eles aparentemente sabem muito mais do que nós. Os seus dedos, não a sua cabeça. Na cabeça nós damos de 10-0 neles, mas nos dedos eles dão de 10-0 na gente. A internet vai mudar demais o comportamento da igreja, né? Por quê? Hoje, eu falo assim, gente, quando você chega para pregar, aquele sermão que você prepara com oração, com jejum, com dependência de Deus, que você se esforça para dar o melhor, suas ovelhas, naquela semana já ouviram 5 melhores pregadores do mundo, 5 melhores sermões do mundo, e quando estão te ouvindo, estão comparando com tudo aquilo que eu mais ou menos, até que está razoável hoje. Isso não é justo, eu também acho que não é, irmão, mas é assim que está funcionando a coisa. É assim que está funcionando. Você dá o tema do sermão e gente no Google para ver se você copiou. E se você copiou e não falar, o seu crédito vai lá embaixo. Pastor falso. Tem muita coisa que está rolando que a gente não percebeu ainda, que está acontecendo nos nossos dias. Essa igreja, né, que antes era estática, que as coisas demoravam a mudar, agora ela passa a ser móvel. E aquilo que nós fizemos lá, eu acho que você ajudou nisso, Oswaldo, pela tua história, né? Alguns de vocês ajudaram. Aquilo que a gente fez lá, vamos tirar as placas, todo mundo é irmão, né? Isso estava dentro de um sistema social mundial que se chama globalização. Globalização é uma coisa muito legal. Você entra, por exemplo, em Portugal,
você viaja por toda a Europa, você não precisa mais passaporte, aquela coisa lá, cada país, não, é uma maravilha, vai para lá, compra aqui, compra lá, é tudo a mesma coisa. A globalização entrou na igreja, nós estamos desesperados, porque os crentes agora não tem mais barreira, eles vão para, domingo eles estão numa igreja, no outro domingo eles estão na outra igreja, e na outra, e a gente está desesperado, não sabe mais o que fazer. Porque até 2000 os pastores mudavam de igreja, de ministério, de púlpito, tinha que mudar. De 2000 para cá não muda mais, quem muda agora é as ovelhas. E elas mudam com essa mentalidade de globalização, e esse negócio não vai melhorar. Não vai melhorar. Nos Estados Unidos, cada crente, em média, tem 2 igrejas e meia para frequentar. E nós somos muito influenciados pela cultura americana. A igreja é muito influenciada pela cultura americana. Muito. Você vai começar, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. No tempo que eu converti, na década de 80, era assim. O modelo de igreja era 8x2, que eu chamo. 8 batismos e 2 transferências. Depois, né, no começo de 2000, no começo da globalização, ficou 5x5. Uma igreja boa, ela ganhava 5, batizava 5 e vinha 5 pessoas de outra igreja para a sua igreja. 5%. Era um modelo equilibrado. Da minha percepção de observância, não tenho nenhuma estatística, mas nós voltamos agora a 8x2. Só que o inverso. 8 transferências de outra igreja e 2 que a gente batiza. As grandes igrejas que estão surgindo no Brasil, é isso que está acontecendo. Surge no Brasil igreja de 1.000, 2.000 pessoas em 2 meses. Em 2 meses, por causa do modelo 8x2. Você entende? E é nesse contexto que a gente está tentando fazer igreja. É nesse contexto que a gente... O que aconteceu? Alguma coisa mudou. Porque o pensamento agora não é mais sólido, o pensamento agora é líquido. Cada dia ele toma uma forma. A sociedade não é mais coletiva, agora é individual. Não tem mais uma televisão na sala para todo mundo. Tem uma televisão para cada... A nossa casa não é assim? Não tem mais um telefone na sala para todo mundo, agora tem um celular. A nossa casa individualizou. Nós entendemos essa mudança na casa, mas não conseguimos entender essa mudança na igreja. Você já viu, a gente tenta, por exemplo, até a década de 2000, eu ia fazer um retiro, chegava quarta-feira, falava na céu, gente, de um feriado, próxima semana, todo mundo na chácara retiro, estava todo mundo lá. Hoje, para juntar toda a nossa igreja, eu não consigo. Eu não consigo juntar toda espero que no arrebatamento, não sei se vai dar certo. Nós temos 5 grandes reuniões que são as nossas reuniões da igreja. 5 cultos para grupos diferentes. Porque não conseguimos comunicar com todo mundo no mesmo lugar. Por exemplo, nós temos Clube do Tempo, que é uma igreja para 50 a mais. É uma igreja para pessoas que têm mais de 50 anos, que é da geração X. Porque tem uma linguagem para eles, que é muito diferente da linguagem da geração Y. E ainda muito mais diferente, que eu nem falei agora, porque eu vou parar por aqui, que é a geração Alfa. É isso ainda. Que gente, a geração Alfa vai ser a geração da inteligência artificial, que nós nem demos conta desse negócio, sendo o que é. A revolução industrial foi a mecanização das mãos. O que as mãos faziam agora, as máquinas vão fazer. A revolução da inteligência artificial é o que fazemos com o cérebro, as máquinas vão fazer. E essa geração alfa
ela vai ser essa. Por exemplo, os médicos da geração alfa, você não vai poder consultar um médico e falar assim: doutor, o que eu tenho? Quem vai consultar você vai ser a máquina. Já tem muito disso, mas a gente nem vê. Os médicos hoje só dizem alguma coisa depois de muitos e muitos exames, porque já é alguns. Por exemplo, o Uber é um dos primeiros sinais da revolução da inteligência artificial. Eu acho isso fantástico. Onde vai dar, não sei, mas eu acho isso fantástico. Fantástico. Aquela coisa, perguntar no posto Ipiranga, só na propaganda, que não tem mais aquele negócio de perguntar no posto Ipiranga. Aquilo era uma forma de nos relacionarmos na sociedade. Fulano, você pode dizer onde é a igreja do apóstolo? Ah, você vai para lá, dobra para cá. E aí era uma maneira de ser gentil. Não tem mais isso, você não pergunta. Põe lá no GPS, você vai para lá, vai para cá, etc e tal. Então tudo isso está nos levando a uma realidade de igreja. Uma coisa interessante, a minha geração é do sentir. Você sentiu o Espírito Santo? Você sentiu o poder de Deus? A geração Y é do entender. Você entendeu que o Espírito Santo está atuando? Você entendeu? Na geração X, o crente converte e a gente fala: olha, a Bíblia diz que você tem que dar dízimo. Ele vai lá e dá dízimo, porque ele é obediente. Na geração Y, se você não explicar direitinho, ele vai falar: mas por que eu tenho que dar dízimo? Ele vai fazer aquilo que ele entende. Volto lá na história da escola. Na geração agora de 2000, então os pais voltam lá na escola. Estamos em 2010, vamos pensar assim, é outubro de novo, é primavera, os pais voltam lá, o pai, a mãe e o filhinho de 6, 7 anos, visitam a escola, ok, voltam na secretaria, nossa secretária está lá esperando. Olha a cena, como é que era a cena antes? A mãe perguntava para o pai, a mãe continua a mesma, tomando a iniciativa. Mas agora ela não olha mais para o marido. Ela olha para quem? Para o filhinho. E a pergunta agora é para o filho: meu filho, você gostou dessa escola? E ela está querendo que o filho goste, porque os pais gostaram. E aí o pai também reforça: meu filho, você gostou dessa escola? Aí se o filhinho olha com um sorriso: sim, papai, gostei, pode fazer a matrícula. Se o abençoadinho diz: não gostei, o pai e a mãe educadamente falam com a nossa secretária: olha, nós telefonaremos mais tarde, vamos conversar em casa, e a gente está esperando até hoje o resultado da conversa. Traz isso para a igreja. Traz isso para a igreja. Quem está decidindo que igreja a família vai ficar? Os pais ou os filhos? Os filhos. E nós que estamos ainda com a mentalidade da geração X, achamos que quem decide ainda são os pais. E aí fazemos uma boa igreja para os pais e colocamos as crianças em qualquer canto. Crianças super tecnológicas chegam na nossa igreja. Aí a professora tirou um xerox de um coelhinho. Não, coelhinho não pode. Vamos colocar uma outra coisa que pode lá, uma ovelhinha. E aí leva para a sala, dá um lápis de giz de cera e fala: ó, pode pintar aí. Aí a criança sai, o pai pergunta: e aí, meu filho, o que você achou da igreja? Um flanelógrafo. E ela diz: não gostei. E a gente não sabe porque pessoas deixam nossa igreja às vezes sem que a gente perceba. Gente boa às vezes na igreja, de repente eles não estão mais. Impressionante quando nós temos algumas famílias na nossa igreja que vieram. Eles não vieram por causa da minha pregação. Nunca ouvi um elogio falar: pastor, você é demais. Não ouvi. Eu não ouvi nem elogio do estacionamento. Eu já ouvi assim: olha, pastor, desde que nós conhecemos a igreja de crianças dessa igreja, nós não paramos mais de vir aqui. Vários testemunhos nós temos assim. Por que investimos na escola? Porque os filhos
dos pais que estudam na nossa escola, eles são grandes evangelistas e missionários da nossa igreja. É impressionante. Então, agora, esse conceito que eu estou trazendo para vocês hoje, gente, tem tanta coisa que mudou, tanta coisa que mudou. Até 2000 a igreja tinha 4 pilares de sustentação das famílias: Deus, acima de tudo. Isso aqui não está na ordem, apenas pilares. Deus, a família outro pilar, a igreja outro pilar, e o trabalho outro pilar. Os crentes eram assim que eles funcionavam. Era assim, crente era assim. Cria em Deus, amava a família, amava a igreja e trabalhava assim. Surgiu um 5º pilar agora, que isso vai ter uma influência enorme na igreja. Isso é uma consequência que eu chamo efeito shopping center. O shopping center mexeu com a estrutura da igreja no domingo. O domingo não é mais o dia do Senhor. E isso vai ter um impacto na igreja. O shopping center então mexeu nessa ordem, porque as pessoas não faziam compra de supermercado domingo, agora eles fazem compra de supermercado domingo. Entendeu? As pessoas, qual é a 5ª coluna que foi acrescentada na vida das pessoas? A cultura do lazer. As pessoas precisam ter lazer. Então, na cultura do lazer, eu tenho várias histórias na igreja, gente séria comigo há muito tempo. Aí o esposo, ele precisa, domingo de manhã ele é ciclista, pedala, e domingo de manhã tem uma corrida de 90 quilômetros, então ele vai pedalar. Ele é crente. Aí ele pedala, sai muito cedo, pedala até 10 horas da manhã. Você acha que esse crente vem na igreja agora domingo? Não, porque domingo é o dia do lazer também. Não é mais só o dia do Senhor, é o dia do lazer. Eu já estou observando que todo domingo a igreja já não é mais uma prática de todos os crentes. Você já observou isso? Eu já percebo que entre 20% e 30% dos crentes já não vão mais à igreja todo domingo nos grandes centros. Ou ele foi ver esse quinto pilar, que é... e qual é a teologia agora? A primeira era do sofrimento, a segunda do julgamento, e agora a teologia do contentamento. As pessoas têm que estar, se elas não estiverem contentes, elas não ficarão na sua igreja, porque elas têm que estar satisfeitas. E eu não sei mais o que a gente vai fazer para agradar esse povo. Eu estou quase desistindo disso, porque quanto mais você agrada, pior, mais insatisfeito as pessoas ficam. Isso é um panorama daquilo que a gente está vivendo e como vamos fazer igreja nesses dias. Eu vou usar para transicionar para outra, para completar com a palavra que eu quero. Nós estamos num dilema entre 2 Cs na igreja: compromisso e competência. A geração X é a geração da competência, é minha geração. A geração Y é do compromisso, a geração Y é da competência. Então hoje a igreja, a gente não sabe. Lembra daquele tempo que o irmãozinho, a irmãzinha ia cantar na igreja? Que é a geração do compromisso. Chegava a pegar o microfone e falar: pastor, obrigado pela oportunidade. Eu queria pedir que... Eu não ensaiei, mas o Espírito Santo vai me ajudar. A igreja fica em espírito de oração. Você lembra desse tempo? É a igreja do compromisso. Aquela pessoa era comprometida com a igreja, e por isso ela cantava na igreja. Ok? Agora,
nós estamos na geração da competência. Competência. Eu tenho uma história interessante de uma ovelha minha que foi para os Estados Unidos. E aí ele chegou numa igreja muito grande, amou a igreja, a tecnologia sentou, né, pegou o seu smartphone, preencheu, estava visitando a igreja, deu a sua nota para a igreja, tudo. Perguntaram se ele gostaria de servir naquela igreja, falou que sim, é músico, colocou como músico. No meio da semana ele recebeu um e-mail do diretor do departamento de música dessa igreja. Vimos sua informação e né, como músico gostaríamos de ter um contato com você, se você puder comparecer em tal local. Aí ele chegou lá, aí era o pastor da área de música, se apresentou, começaram a conversar rapidamente, perguntou assim: e você serve a Jesus? Sim. Você sabe tocar o quê? Eu toco teclado, toco guitarra. Você poderia fazer um teste, teclado, guitarra? Cara, é muito bom. Ok. Você já poderia estar no ensaio no próximo sábado, às 3 horas da tarde, e você vai ser colocado num time que já vai tocar domingo, no culto das 10 da manhã. Isso é avaliação pela competência. Competência. É uma igreja baseada em competência. Se você é competente, ok. Agora, e nós? E nós? O que nós temos que decidir? Me diga uma coisa: se você tiver que escolher, você ficar só com uma perna, vai ficar com a direita ou com a esquerda? Não dá. Precisamos de compromisso e precisamos de competência, os dois. Agora o desafio é conseguir ter os dois. Muitas igrejas têm muitas pessoas com compromisso e pouca competência. E aí ela não atrai a geração Y. Porque a geração Y observa a competência. E a geração X observa o compromisso. Estão entendendo isso? Aqui é um grande desafio. Vou terminar. Eu ainda tenho. Ixi. Vou ter que falar rápido isso aqui, senão vai ficar sem sentido o meu tema. Não, mas eu estou olhando lá. Você tem um bom instrutor lá para mim. Eu tenho que contar essa história aqui para fechar com essa história. Fechar com essa história. Quantos de vocês observam que a igreja está num processo de mudança bem grande, que você nem sabe? Você sabe que está mudando, você não sabe para onde vai. Você está nesse negócio aí, mas você sabe que está mudando. Está mudando. Então, eu participei dessa mudança da década de 80. E agora estou nessa coisa aí, eu sei que a coisa está mudando, eu vejo a igreja mudando. E Paulo diz assim, que a igreja não pode ser velha. A igreja não pode... ela não pode ficar envelhecida no aspecto de velha, de ultrapassada. Por isso Paulo diz, né, que a igreja seja sem ruga. Ruga fala de envelhecimento. A igreja não pode ser rugada, é a noiva de Cristo. Então a igreja precisa ser moderna, mas ela não pode ser mundana, porque tem que ser sem mácula. Então, ser moderna sem ser mundana. Esse é o desafio nosso, como compromisso e competência. Como é que a gente vai juntar isso? Algumas igrejas, em nome da modernidade, estão virando mundanas. E algumas igrejas, né, em nome, né, de ser uma igreja sem mácula, está virando enrugada, ultrapassada, sem sentido para a comunidade e para a sociedade, falando para um grupo de pessoas que é pequeno. Como fazer isso? Então, eu aprendi isso lá na igreja e estou lidando com esse negócio. Eu acho que, né, no meu desejo de não ficar velho, estou assim achando que algumas coisas estão bem, outras eu tenho que melhorar muito, mas o tempo vai fazendo uma coisa na vida da gente. Eu conheci nós temos uma irmã na igreja, muito jovem, já 10 anos na nossa igreja. E o ano passado, quando eu saí de férias, dia 2 de janeiro ela foi internada no hospital,
E ela teve um estado gravíssimo, o médico não sabia o que era, foi para o UTI, ficou 30 dias, não descobria, ela inchou 20 quilos, ela ficou horrível, essa menina, uma bem jovenzinha, e a gente desesperado, até que o médico descobriu que era um negócio de rim, menos de um mês depois ela saiu do hospital. Foi um milagre mesmo, grande milagre. E ela pediu para fazer um culto de ações de graças na igreja e tal. Fizemos, marcamos, e veio toda a família dela, muita gente, um culto domingo à noite, muita gente, agradecemos a Deus, ela deu testemunho. Quando terminou de pregar, um culto muito abençoado mesmo, aqueles assim que tudo flui, que a coisa fica, e eu desci para abraçar a família. Era uma família muito grande, sentaram assim, tipo num lado assim, e era uma turma toda da Assembleia de Deus. Pensa numa turmarada da Assembleia de Deus. E aí o pessoal veio me abraçar, e veio a avó dela, já bem 80 e poucos anos, desde pequena na Assembleia de Deus. Pensa no modelinho original que nunca foi retocado da Assembleia de Deus. Pensa originalzinho, assim, da década de 50. Olha, aquele sapatinho preto, aquela meinha aqui em cima, aquela saia preta comprida, aquela blusinha branca com negocinho aqui, compridinho aqui, um coque, mas pensa no negócio, assim, originalzinho mesmo, uma pessoa amável demais. Ela me abraçou, mas pensa num abraço assim, ela me abraçou e falou: pastor, o Espírito Santo move demais na sua igreja, que coisa linda a sua igreja. Eu falava: olha que coisa linda, pastor, tudo que Deus está fazendo. E eu estava empolgado, né, com o testemunho dela. Ela falou: pastor, vou lhe falar uma coisa, mas muito amorosa. Falta bem pouquinho para o Espírito Santo completar a obra, pastor, mas falta bem pouquinho. Eu estou curioso, estou querendo ver essa obra completa uma vez. Deus deu a revelação. Falei: mama, me diga. Aí ela me tirou de perto do pessoal assim, e a mãozinha dela agora não fazia mais assim, agora fazia assim. Ela falou assim: pastor, dá uma olhada. Bem poucas irmãs estão usando ainda calça comprida, mas a hora que essas irmãs colocarem vestido, pastor, a obra vai estar pronta. Quando ela falou isso, eu vi tanto amor nela por mim, mas tanto amor. Eu abracei ela aqui, pus a mão no coque dela. Aquele coque com redinho e tudo, completinho. Aí eu olhei para aquela mulher e fiquei pensando: como ela vai ser recompensada quando chegar no céu? Ela será grandemente recompensada por aquilo que ela fez para Deus e pela igreja de Deus na terra. E o preço que ela pagou até o fim dos seus dias, servindo a Deus com aquela dedicação, com aquela roupa e com aquele coque. Ela vai ter galardão. Porém, para mim, a forma como ela serviu a Deus não diz nada, com todo respeito. Não vou levar minha igreja a usar só vestido, e não vou levar minha igreja a fazer as irmãs fazerem coque. E aí no meu espírito eu falei: Deus, que bom que nossa igreja não tem coque. Mas quando eu falei isso, o Espírito Santo, que é meu amigo, falou diretamente comigo: você não tem coque por fora, você tem coque por dentro. Aí é que está o negócio. Sai dessa agora. Estava bom até agora. Aí é que está o negócio. A geração X é cheia de coque por dentro. Muitos coques. Está vendo bem, né? E aí meu desespero a partir disso é trabalhar para desmanchar os coques por dentro. E eu fiquei chocado comigo. Chocado mesmo. E acho que sou uma pessoa que não estou querendo envelhecer. Muitas coisas ultrapassadas dentro de mim. Muita dificuldade para ver Deus na vida da geração Y e na vida da geração Alfa. Assim como ela tem dificuldade para ver Deus na minha vida.
Nós que estamos nesse tempo, gente, eu olho para Jesus e falo: Jesus, Jesus, Jesus. Um dos coques mais terríveis meu é o da teologia do julgamento. Dos mais terríveis. Porque o coque da teologia do julgamento julga muito pela aparência. Muito pela aparência. Por aquilo que está por fora, por aquilo que aparece. Pela cor do cabelo. Eu fiquei tão chocado com esse coque do cabelo, mas tão chocado. Porque eu não tenho problema que as irmãs pentem o cabelo, contanto que sejam das 4 cores oficiais. Mas se alguém sair fora das 4 cores oficiais, o coque da véia. E aí eu pergunto: quanta incoerência de um homem achar que o pecado pode estar na cor de um cabelo. E como a gente julga se alguém tem um cabelo, por exemplo, se você pintar seu cabelo de laranja, ia ficar bonito. Mas a gente olha, ó, isso aqui é de rebeldia. Gente, olha meu coque. Difícil mesmo, estou sendo muito honesto com vocês. Muito honesto mesmo. Se um menino aparecesse de brinco na igreja, pensa que a véia ficava doida. Daí a pouquinho você faz um coque com esse cabelinho para trás aí, meu filho. Estou brincando. Mas, gente, assim como o coque dessa querida irmã jogou tanta gente para fora da igreja, com certeza, porque a neta dela está na minha igreja e não na dela, com muito respeito. Uma menina preciosa, deveria estar na igreja dela, mas o coque não permitiu, por isso ela veio para cá. Quantos coques nós temos que tem jogado nossos jovens e adolescentes para outras igrejas, deveriam estar conosco, mas não estão. Filhos. Ricardo, eu te admiro muito, assim, eu te admiro mesmo da forma como se lida com os meninos, de verdade, de verdade. Queria eu ter lidado melhor, com menos coque, quando as minhas filhas tinham a idade dos teus filhos. Queria eu. Essa notícia do coque já chegou um pouco tarde para mim. Não é tarde para muitos de vocês, mas eu fiz coisas na minha casa que eu arrependo profundamente. Se eu tivesse tido o entendimento do coque um pouco antes. Uma das minhas meninas queria pôr um brinco aqui. Agora, pensa que diferença aqui ou aqui, meu irmão. Faz. É a orelha do mesmo jeito. Pensa, irmão. Quantas brigas em casa por causa daquilo. Hoje, né, nós conversamos tanto. A Thalita tem me ajudado demais. Pensa como eu tenho aprendido. Mas quase que eu perco uma joia preciosa do reino de Deus por causa de um coque. E eu não percebia que tinha. Quantos coques, Ricardo, na visão do MDL, eu já falei com Abe sobre isso. Quantos coques, irmãos, cresceu no nosso meio. Perdemos gente preciosa, preciosa. Entendeu? O Abe é uma pessoa fantástica, fantástica. O Abe consegue cortar o cabelo baixinho. Mas isso tem falado muito comigo. Muito comigo. Eu tenho aprendido muito. Quero aprender. Porque eu não gostaria de ser uma velha de coque para a próxima geração. Não gostaria de ser um liviano que não deixasse um legado.
mas eu queria aprender, conectar com a geração Y e com a geração Alfa, para que haja continuidade de algo tão lindo que Deus me deu, e que muitos de nós transformamos aquele movimento em apenas um monumento ao coque. E a igreja é de geração em geração, sem mácula nem ruga. Uma igreja que pode ficar moderna, mas que não vai ficar mundana. E eu falei lá com Elias, e eu acho que em 5 minutos eu termino, porque eu vou falar de um jeito moderno de pregar. E nós, aqui tem muita coisa, mas não dá para gente, muita coisa mesmo. Gente, a geração Alfa, segundo alguns estudos, dizem que ele tem capacidade de concentração para absorver alguma coisa em forma de pregação, no máximo 18 minutos. A geração X, 1 hora, 1h30. E aí, como é que você faz em tudo isso? Então, eu queria só te dar um texto, te dar mais um texto, para falar de uma maneira moderna, sem ser mundana, de pregar. Gente, eu acho tão legal, a gente já conseguiu tirar o coque para tanta coisa, a roupa dos pastores já está muito, é tão legal andar assim, né? Você não tem que andar com terno para um lado e para outro, ficou fácil de ser pastor, né? Na vestimenta, no prédio, está tudo indo bem, mas os coques estão dentro. Então, eu vou te dar só um texto, rapidamente, né? De como trazer uma palavra contemporânea, né? Para esse tempo de hoje, num contexto de hoje, de 2 Timóteo 4:7, falei lá na igreja do Elias isso, né? É um texto que eu e você conhecemos muito bem. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem viu, quem já esteve em algum lugar, um aniversário de 15 anos que um pastor pregou em cima desse versículo? Quem já viu pregar aniversário de casamento de 15 anos? Quem viu pregar em formatura de faculdade esse texto? Quem já viu pregar esse texto em velório, de morto? Então nós ligamos esse texto com a morte. Para mim ele fala muito mais de morte do que do dia a dia. Alguém que morreu, se o crente é bom, então dá em cima. Se ele é da geração X, melhor ainda, né? Porque tantos anos na igreja, Claro, Paulo está no fim da carreira dele, ele está escrevendo dentro de um contexto dele. Paulo está velho, ele está escrevendo no contexto de fim de vida dele. Mas a comunicação não é para um outro velho. A comunicação é para Timóteo, é para outra geração. Então, o que um texto diz para uma geração, ele não diz a mesma coisa para outra geração. Eu estava numa reunião semana passada, o ratinho aqui, ratinho do SBT, estava dando uma palavra, lá o filho dele vai ser candidato a governador, ele estava lá falando. E aí ele contou a história dele, quando ele chegou em Curitiba, não tinha dinheiro para pagar aluguel, comia coxinha, tomava pingado, que é aquele café preto lá, e aquela coisa toda, e a minha geração achando demais aquela conversa, depois começou na rádio, fazendo programa policial, e etc e tal, hoje está, a minha geração amou aquela conversa. Eu cheguei em casa, né, falei para... A Midian estava lá em casa, a Midian é uma médica bem cedo, eu falei, filha, demais o ratinho falando. O que ele falou? Ele falou que era pobre, não sei o que. Ela falou, ai pai, acho horrível esse tipo de conversa. Não faz nenhum sentido para ela aquilo. Ela falou, pai, você pode ficar comendo coxinha e contar comer, né, tomar café pingado. Não faz sentido, pai. Eu pensei que o cara estava falando uma coisa mais contemporânea lá, né, de projetos do SBT, como é que vai inovar o programa dele. Agora essa história para mim não faz. Claro, não faz. Para mim faz, eu gostei, é assim mesmo, e tal, me identifiquei, e tal, legal, quase chorei de emocionado, né? Então, a mensagem que sai de uma geração X precisa comunicar para a geração Y. Essa é a grande questão. O que sai de você tem que comunicar, além da sua geração, comunicar para outra geração. Então esse texto, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que dá para a gente aprender rapidamente com esse texto? O que Paulo está dizendo? Combati o bom combate. Paulo, já no final, ele diz, Timóteo, tem combate que não é bom. Não entre em todas as brigas, escolha as suas brigas. Gente, se alguém tivesse me falado isso um tempo atrás, eu já me meti em cada confusão, tu sabe disso, tinha nada a ver comigo, irmão.
Comprei briga alheia. Na igreja a gente pega cada confusão, irmão. Cada confusão. Hoje, Paulo diz: escolha as suas lutas. Moisés entrou numa luta que não era dele, atrasou a vida dele em 40 anos. Numa batalha que não tinha nada a ver com ele. E quantos de nós entramos em guerras que não nos pertencem? Não nos pertence. Falo para vocês respeito demais posicionamento da igreja em relação à política, mas tem gente entrando em guerra que não lhe pertence. Que não lhe pertence. Pastores entrando em guerra na internet que não deveriam estar gastando energia naquele tipo de discussão e de guerra. Então é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Para mim é uma coisa, agora para você, cuidado, escolha bem as suas batalhas, escolha bem as suas guerras, só para você ter uma ideia, escolha bem as suas lutas, é isso que ele está dizendo. Se nós temos energia limitada, meu irmão, a gente não pode entrar em tudo que é guerra. Combata o bom combate. O que é um bom combate? Escolha isso, ok? Depois ele diz... eu gosto muito dessa frase: não gaste força naquilo que não constrói o seu propósito, ok? Por exemplo, uma coisa, irmão, não gaste, isso aqui é interessante, não gaste suas energias comparando o seu ministério com o dos outros. Não gaste suas energias comparando sua igreja com a dos outros. A comparação rouba o nosso potencial, nossa energia de construir o nosso propósito. A inveja, gostei dessa frase também, a inveja é uma desonra àquilo que Deus te deu. Deus nos tem dado muitas coisas, mas às vezes nós olhamos mais para aquilo que é dos outros do que aquilo que Deus nos deu, que podemos certamente construir tudo o que precisamos com aquilo que Deus nos deu. A comparação rouba o nosso contentamento. Não gaste tempo com isso. E ele diz: terminei a carreira. Que Paulo quer dizer para um jovem que está começando, terminei a carreira? Timóteo, encerre bem cada ciclo. Há ciclos no nosso ministério que já precisaria ter sido encerrado há muito tempo. Eu falei lá no Elias, o meu ciclo de bebê eu encerrei. Eu espero que você tenha encerrado também. Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora que sou homem, acabei com as coisas de menino. Tem ciclos que tem que ser bem encerrados. Aquela palavra do Eibe, encerramentos necessários, é baseado nesse contexto. Tem coisa que precisa encerrar, meu irmão. Não dá para continuar daquela maneira, ok? É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, termina bem. Começa uma coisa e termina, porque a maneira como nós terminamos é muito importante para aquilo que a gente quer começar. Se você saiu do emprego, saia bem daquele emprego, encerre. Tem gente que sai do emprego, vai para a justiça, depois quer um emprego, é uma confusão, meu irmão. Então, tem gente que encerrou, você já é casado há 30 anos, mas guarda a foto da namorada rapaz, encerra esse negócio, vai arrumar confusão para quê, meu irmão? Encerra essa coisa, termina isso. Entendeu? Encerra conversas. Tem conversa que tem que encerrar, meu irmão. Tem conversa que não pode continuar. Encerra a conversa. Pastor, precisa saber. Eu estava no gabinete, entrou uma irmã muito bem vestida. Ela falou, era nova na igreja: pastor, quero falar com o senhor. Pois não, senta aqui. Pastor, eu adulterei com 2 pastores. Quando ela falou isso, eu encerrei a conversa na hora. Encerramento necessário. E termina bem a conversa. Terminei. Na hora. Eu falei: irmã, dá licença, só um pouquinho, já volto. Aí saí da sala, porque eu queria criar uma pausa, eu queria encerrar a conversa. Então voltei, sentei, eu falei: você acredita que eu posso te ajudar? Ela falou: claro, por isso eu estou aqui. Eu disse: então nós encerramos essa conversa aqui. E a próxima conversa que nós vamos abrir sobre esse assunto, se você quer que eu te ajude, você venha com seu marido. Será um prazer em te receber e te ajudar.
2 semanas depois ela apareceu com o marido, ela conta o testemunho, é impressionante o testemunho dessa mulher. Ela disse: que pena que eu não encontrei um pastor como você lá no começo da minha vida cristã, não teria acontecido o que aconteceu. Termina, tem coisa que tem que terminar, tem conversas que tem que terminar, tem áreas do ministério que tem que terminar, tem contas que tem que terminar, tem dívidas que tem que terminar, tem que encerrar o negócio. Você entendeu? Isso na igreja. Nós, numa dessas noites, num dos domingos lá, Deus estava movendo demais, e move para um lado, move para o outro, tem irmão chorando. Eu pergunto, eu não sei tanto porque o povo chora, né? Aí eu pergunto para o irmão: você sabe por que ele está chorando tanto? Aí o meu trabalha na minha equipe, ele falou assim: está devendo para a igreja. Eu falei: o quê? Tá, ele deve quase 5 mil para a igreja, ele pediu emprestado, não consegue pagar. Aí eu comecei a chorar com ele também, né? Eu olhei para aquilo e pensei: meu Deus, a igreja, não importa a circunstância, estou aqui estudando, a igreja, ao invés de causar alegria na vida das pessoas, ele falou: faz 6 meses que ele não consegue, ele pagou só uma partezinha, esforça e não consegue pagar, tenta trabalhar, não consegue. Aí eu chamei o irmão e falei: vai lá, encerra a dívida dele. Ele falou: como, pastor? Eu falei: encerra, diga para ele que ele não deve nada, encerra. A igreja não precisa disso, irmão, não precisa disso. Tem que encerra ali, libera a pessoa, deixa ela servir a Deus. Encerramento, Paulo diz: termina bem, começa uma coisa, termina, tem que terminar, tem muita coisa que precisa terminar, porque só terminando aquela, você pode começar uma nova coisa. Você entendeu? É assim, isso, ok. Eu ia falar uma coisa, mas vai entrar no outro assunto, não quero. Por último, encerrei. Aí Paulo diz assim: guardei a fé. Isso aqui é fantástico. Ele está dizendo: Timóteo, não dá para guardar tudo na vida, meu filho. Só guarde o necessário. E aqui tem uma instrução muito linda que eu achei, muito linda, né? Que guardar, por exemplo, eu estou sem celular. Gente, eu estou querendo propor uma coisa nesse mundo. Eu acho que o celular é do capeta. Eu acho que esse negócio é do capeta. Eu vou ficar 3 dias sem celular. Se eu sobreviver, eu aviso vocês. Gente, é muito opressor essa coisa. Isso não te dá sossego de dia e de noite. Não, eu estou desconfiado que essa coisa aí, se a gente não tomar jeito com esse negócio, vai fazer muito pastor ficar doido. Porque não te dá sossego, é pior que sogra ruim. Não é meu caso. Gente, o tempo todo está gostoso. Ricardo, parece que eu estou de férias. Parece que eu estou assim, ó, relax na minha cabeça. Que coisa gostosa. Então veja só, ele diz: a sua capacidade de guardar é limitado. É limitado. Tem gente que guarda irmão inteiro dentro de si. Guarda porque te fez alguma coisa, ele enche sua memória. Dia e noite você fica pensando. Paulo diz: não guarda. Guarda só o que é importante. Não guarde lixo dentro de você. O lixo é muito interessante. Eu estava conversando lá no Elias. Gente, tem praias lindas que nunca foram habitadas por seres humanos. Elas são maravilhosas. Às vezes você vê na televisão. Mas quando o homem chega em algum lugar, ele deixa um sinal. Que sinal que ele deixa? Lixo. Então a minha pergunta é a seguinte: lixo é sinal de vida ou de morte? Lixo é sinal de vida ou de morte? Vamos lá. Lixo é sinal de vida. Lixo é sinal de vida. Aonde tem lixo é porque tem vida. Ok? Vamos pensar assim: tem um bebê em casa, quando o bebezinho chega, faz lixo. Sinal de vida.
Você chega numa casa, meio-dia eu chego na casa do Ricardo, entro lá, a pia está limpinha, tem nada em cima da pia, tudo limpinho. Tem comida nessa casa? Provavelmente não. Chego lá meio-dia, olho para a pia, tem casca de batata, tem casca de cebola, tem um pedaço de abóbora cortada do outro lado, aquela coisa arada lá. Tem comida nessa casa? Tem. Agora eu vou te perguntar, sua igreja tem lixo ou é limpinha? Pensa, irmão, pensa. Tem lixo na sua igreja? Paulo está dizendo, lixo, ele vai existir, precisa existir, no momento você tira, mas em algum momento tem que ter lixo, para que haja sinal de vida na igreja. Se é tudo limpinho, provavelmente não tem vida e não tem alimento. Você sabe que é impressionante, as pessoas que mais me desafiam na igreja são as pessoas quando elas chegam com a sua vida toda errada, aquela situação horrível. Nós entendemos, né? O lixo vai existir, uma hora você tem que tirar, mas ele vai ter. Você vai ver coisas aí. Quando eu chego numa igreja que está muito certinho, eu desconfio daquela igreja. Tudo certinho, todo mundo arrumadinho. Gente, eu sinto falta de bêbado na igreja. Eu amo ter bêbado na igreja. Bêbado é demais. Demais. Essa turma da pesada. Esses dias eu fui num culto da nossa igreja, tem vários. Eu cheguei, gente, eu falei, não acredito. Era uma reunião dos dependentes de Cristo. Uma turma. Gente, eles começaram a dar. Eu falei, meu Deus, que isso? Assalto. Mas não é coisinha pequena, não. Dando testemunho lá. Puxei 15 anos de cadeia, saí, estou aqui servindo a Deus. Falei, meu Deus, quem disse que não vai voltar? Pensa numa coisa, uma quiricharada, aquela coisa lá. Eu falei, Jesus, tem vida na igreja. Mas pensa num pessoal cheio de vida, dependência de Deus, orando. Que coisa. E até eu orei muito aquele dia lá, pus a mão no bolso, falei, Senhor, guarda minha carteira, me guarda aqui. Mas vida. Presta atenção. Quando essas pessoas entram na igreja, elas trazem vida para a igreja. Ninguém traz mais vida para a igreja do que uma pessoa quando vem do mundo e entrega seu caminho a Jesus. Ninguém traz mais vida para a igreja. Para a célula, ninguém traz mais vida. À medida que a gente vai separando, tem lixo, sim. Vou terminar, chegou uma mulher, ela veio da prostituição. Pensa numa mulher que falava palavrão. E eu levei ela para a minha equipe. É ruim, irmão. Nosso ambiente é muito limpo. Muito limpo. Trouxe um outro irmão para uma reunião de pastores. Ele tinha acabado de converter. E lá na minha reunião, que nem a tua, todo mundo falando, ele pediu a palavra. Falou, pastor, o que você me disse? Olha, minha mulher foi trabalhar, minha vizinha ficou lá me chamando, dizendo que eu não sou homem, que eu não era homem. Eu tive que provar que era homem, pastor. Na reunião dos pastores. A gente não está acostumado a lidar com lixo. A gente não está acostumado. Mas se a gente quer crescer, ou nós vamos crescer com membros das outras igrejas, ou vamos crescer com o lixo desse mundo transformado em novas criaturas. É o único caminho que a gente tem para crescer. Vocês entendem isso? Vamos ficar de pé, irmãos. Obrigado. O tempo passa muito rápido, Ricardo. Queria só orar por vocês.